Seja bem-vindo a mais um ENAP Entrevista. Hoje recebemos aqui na Escola Nacional de Administração Pública o professor Massal Justin Filho. Eu sou o professor Rafael Sérgio de Oliveira e queria inicialmente começar apresentando o nosso entrevistado, que é mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, advogado, árbitro e parecerista. É autor de diversos livros de direito administrativo e licitações e contratos, dos quais destacamos o clássico Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 8666. Professor Massal, seja bem-vindo. É um prazer imenso para a Escola Nacional de Administração Pública recebê-lo aqui mais uma vez. A honra é minha, é um prazer e existe uma responsabilidade de todos nós de trabalharmos e aprofundarmos esse tema de licitações e contratos administrativos que tem atormentado tanto a nossa sociedade e que exige uma discussão e exige a superação de defeitos com os quais nós não podemos mais conviver. Nós hoje temos diversos temas relativos a uma reforma da nossa legislação de licitação e contrato. E temas que são bastante debatidos nos últimos tempos, agora, na verdade, neste mês de janeiro de 2019, tivemos uma consulta pública sobre uma proposta de decreto que regulamenta o pregão eletrônico. E uma das alterações que viria seria a cristalização no regulamento da possibilidade de fazer o pregão para licitação de serviços de engenharia. Esse é um tema que a gente percebeu uma discussão muito grande, sobretudo do setor de engenharia, tanto das empreiteiras como também das consultoras, e gostaríamos de ouvir a opinião do professor sobre esse tema. Eu sou contra. Acho que algumas razões, pelo menos, eu posso estar errado, mas algumas das razões precisam, pelo menos, ser objeto de avaliação e análise. E uma delas é a de que nós temos um modelo de licitação, inclusive o pregão, e um modelo de contratação administrativa que esses modelos não deram certo. Parece isso inquestionável. A mim parece inquestionável. Ou seja, nós estamos tentando fazer funcionar algo desde 1986, com o decreto de 2300. Não deu certo. E a gente continua tentando, e continua tentando, de um modo que é quase ilógico. Qual é o problema do pregão? O problema do pregão, seja para qualquer coisa, é algo que a economia identifica como seleção adversa. Se você não sabe o que você vai contratar, e se você contrata pelo menor preço, e se você faz um processo de redução de preço, você vai contratar mal e vai contratar um serviço imprestável, vai comprar um objeto de qualidade absolutamente ridícula e vai pagar muito para aquilo que você tem. E é o problema da administração pública brasileira nos últimos 20 anos. Isso vai continuar acontecendo. Portanto, o problema é muito mais complexo. Não se trata de discutir se pregão serve ou não serve para serviço de engenharia. O problema não é esse. O problema é como nós concebemos um modelo geral de contratação para a administração pública. O erro é aí. Depois de nós consertarmos esse erro, talvez seja caso de discutir pregão eletrônico. Até lá, nós estamos apenas nos iludindo. Nessa linha, professor, um dos paradigmas nossos, me parece que o nosso sistema ele tem como preferência o menor preço, o julgamento das licitações baseado no critério do menor preço. Entretanto, internacionalmente, a gente percebe um movimento que se volta para o chamado Best Value for Money. O senhor acredita que a gente também deveria caminhar nesse sentido e utilizar mais a nossa técnica e preço ao invés do critério de menor preço? O critério de técnica é indispensável. Ou seja, mesmo se você não tiver uma licitação de técnica e preço, você tem de ter um processo de seleção do fornecedor tomando em mente a qualidade do objeto. Ou seja, a seleção de técnica e preço, ela conjuga para identificar a proposta mais vantajosa, critérios de técnica e critérios de preço. No caso de uma seleção de menor preço, ainda que você escolha a proposta vencedora pelo menor preço, você precisa ter um critério técnico mínimo de aceitabilidade do objeto.
E esse é o grande problema. E daí, para quem tem experiência no tocante à licitação, você descobre que a amostra virou o ponto central do pregão. Por quê? Porque você não sabe o que está comprando. Você vai comprar água mineral, a administração pública compra água mineral e precisa exigir amostra de água mineral, porque senão ela vai receber um produto que nem é água mineral. E daí ela vai dizer, eu estou pagando pouco por isso. Estou pagando 2 centavos por litro de algo que ninguém sabe o que é, que não pode ser bebido, que é imprestável, tem que ser jogado fora. Portanto, o problema do Best Value for Money é você encontrar uma sistemática que permita identificar a qualidade mínima do produto de modo que você pague o menor preço por algo que seja satisfatório. E isso o nosso sistema não é capaz de identificar. Objetivar isso de uma melhor maneira, né? Perfeitamente. Professor, outro ponto é a função horizontal, as chamadas funções horizontais das licitações. E aí, o senhor mais uma vez foi preciso, nós temos problemas sérios no nosso sistema de compras públicas. E percebo que o professor acredita, verifica que a gente hoje não compra bem. Enquanto a gente não compra bem, né, a gente também já está pensando em usar esse sistema de licitação para fazer algumas funções outras, como promoção do meio ambiente, como inclusão social e fomento das pequenas empresas e médias empresas, as nossas microempresas e as empresas de pequeno porte. O senhor acredita que é possível conjugar esses dois fatores, o Brasil conseguir caminhar para e passo com esses dois fatores? Bom, é necessário. Parece-me claro que a atividade contratual da administração pública pode ser utilizada para realizar outros fins de interesse coletivo, promover a defesa do meio ambiente, etc. No entanto, é fundamental ter em mente que todos esses outros fins representam custos econômicos. Ou seja, se a proposta que é compatível com a defesa do meio ambiente fosse a economicamente mais vantajosa, considerando a economia de um ponto de vista puramente financeiro, é óbvio que ela sairia vencedora. Sim. Por que você precisa tratar do assunto? Porque essas propostas custam mais para o Estado. Se elas custam mais para o Estado, significa que o Estado vai gastar mais do que gastaria se realizasse uma contratação sem esses outros fins. E, portanto, nós temos que discutir isso com uma ampla avaliação popular e dos diversos setores da sociedade para dizer o seguinte, nós vamos promover esses outros fins. A sociedade vai pagar por isso. Não é o cofre público que vai pagar por isso, é a sociedade no seu todo. A sociedade vai ter de pagar mais impostos, vai ter de renunciar a obras, vai ter de renunciar a uma série de benefícios para que haja a consecução de certos fins adicionais. Nós queremos isso. Quanto vai custar isso? É eficiente isso? O grande problema é a captura do modelo para estabelecer benefícios indevidos para determinadas categorias de fornecedores. E este é o problema fundamental que nós temos de discutir em termos de licitação. Para que serve a licitação? Para contratar algo que é o melhor ou para impedir o acesso de livre competição ao mercado? Porque a licitação é uma barreira de entrada. Se a licitação é uma barreira de entrada, significa que nós não teremos competição econômica em termos de eficiência. Quanto maior o número de critérios, exigências, fins que a gente fizer, tanto mais difícil será a entrada de pessoas, de agentes econômicos para disputar, e tanto mais caro o poder público vai pagar. Ou seja, tudo isso é precificado, tudo isso vai para o preço. E isso tem de ser compreendido por todos, pelos especialistas, pela população, pelo cidadão, para dizer assim, olha, perfeitamente, agora nós vamos promover a indústria brasileira de brinquedos. Não tenho nada contra nem a favor. A questão é simples. Quem vai pagar essa conta é o conjunto da população. O conjunto da população vai pagar mais, porque o valor que o Estado desembolsa é superior ao que precisaria ser para realizar esses outros fins. Eu lembro que, até pouco tempo atrás, existiam 30 ou 40 decretos estabelecendo preferências para fins de desenvolvimento econômico nacional sustentável
E isto envolvia uma espécie de reserva de mercado que gerava um acréscimo de custo que nunca foi divulgado, disputas sobre eficiência que nunca foram avaliadas. Enfim, o governo gastava mais do que precisava, ninguém sabia se isso valia a pena ou não valia. Isso tem que ser discutido. Sem dúvida. Professor, o senhor tocou num ponto que e a obra do senhor fala muito nisso, que são a questão dos conceitos econômicos, sobretudo ligados à concorrência, direito concorrencial e aspectos econômicos em geral. Nós temos uma reclamação, e o mercado parece que ele é informado pelo princípio da liberdade. Entretanto, a gente tem uma reclamação perceptível sobre matéria de contratação pública, de que há uma certa rigidez no nosso sistema. E aí eu queria destacar o nosso sistema de habilitação. Sistema de habilitação brasileiro, radicado principalmente na Lei 8666. E minha pergunta o senhor falou que a licitação ela é um filtro e eu acredito que o sistema de habilitação estaria dentro desses critérios aí que faria essa filtragem. Qual é a avaliação que o senhor tem em relação a o nosso sistema de habilitação? Se ele consegue, de fato, fazer uma filtragem positiva para o interesse público? Bom, essa é um tema central, sem dúvida. Sim, sim. Qualquer discussão sobre reforma da lei de licitações passa por dois temas. O primeiro é o regime do contrato administrativo e o segundo é o regime da habilitação. E no tocante ao regime da habilitação, nós temos uma espécie de ponderação esquizofrênica da parte dos especialistas. Por um lado, as pessoas dizem assim, olha, os requisitos de habilitação são excessivos e isso impede a livre concorrência. No exato momento seguinte, a pessoa diz que é necessário tornar mais rígidos os critérios de habilitação. O que é uma contradição e que não é possível conseguir ao mesmo tempo as duas coisas. O que me parece claro é que os requisitos de habilitação, de modo genérico, eles são inadequados. Eles violam a proporcionalidade sob o prisma da adequação, que é o prisma mais óbvio da proporcionalidade. Então, o que se passa? Você faz exigências que são inúteis, você faz exigências, o sistema prevê exigências que são inúteis, outras que são inadequadas e outras que são excessivas. De todo esse conjunto, há uma dificuldade de acesso do competidor ao fornecimento ao mercado público. Portanto, a minha ponderação é de que nós precisamos rever com muita intensidade os critérios de habilitação e evitar aqueles que são destinados a impedir a competição e não a selecionar um licitante em condições de fornecer adequadamente para a administração pública. Porque, para quem trabalha na prática, e eu tenho trabalhado tanto tempo em licitação, eu sei que a grande parte da disputa se resolve na fase de habilitação. Você elimina, na fase de habilitação, em grande parte a competição. E se nós pretendemos aproveitar a experiência que houve nesses últimos anos, o conhecimento que foi trazido pela Operação Lava Jato, uma das questões fundamentais é rediscutir a habilitação e ampliar a possibilidade de participação sem que isso envolva a eliminação da garantia que a administração pública vai contratar com o sujeito em condição de executar o objeto. Portanto, o que se passa não é tornar mais severos os requisitos de habilitação, é fazer com que os requisitos de habilitação sejam mais adequados. E isto não tem acontecido. Nesse ponto, eu acho interessante que há alguns modelos que fazem com que, por exemplo, os critérios que são radicados em lei, as exigências legais, sejam habilitação, ou seja, sai do ponto da discricionariedade do gestor. Mas aqueles que falam sobre o que seria a nossa habilitação técnica e a capacidade econômico-financeira, que também, para a gente, é um modelo de habilitação, entram como critérios de qualificação em que é dado um maior, usa-se essa nomenclatura, né, qualificação, e que é dado, esses critérios eles são estabelecidos pela própria administração. O professor acredita que conferir uma maior discricionariedade nesses aspectos relacionados à qualificação técnica e econômico-financeira seria um caminho a ser seguido?
Eu acho que sim. Eu acho que essa é uma solução, mas sempre com a seguinte ponderação, que, aliás, o Tribunal de Contas da União vem apontando com grande precisão e de um modo muito apropriado. É necessário que a administração pública justifique os critérios que ela encontrou. E este é um ônus da administração. Não cabe ao particular provar que é possível que se adota a ideia de que o particular tenha o ônus de provar que o requisito é inadequado. A administração pública tem de evidenciar que este ônus, essa exigência é necessária e a mínima necessária para assegurar a administração pública de suas vantagens. Mas eu observo, isso há uma tentação do poder político de transformar a habilitação num outro cenário. Por exemplo, há essa questão de certidão negativa de débitos trabalhistas. Eu sou totalmente a favor de assegurar ao empregado a mais justa, integral reparação por qualquer dos créditos que possa ter. Mas transformar a habilitação num momento de exclusão de uma empresa porque ela tem débitos trabalhistas é desnaturar a habilitação, é compreender inadequadamente para que a habilitação serve. A exigência viola a proporcionalidade, a adequação de novo. E o que tem acontecido? Cada vez mais vão se agregando, com base num discurso puramente demagógico, vão se agregando essas exigências na fase de habilitação e sempre se esquecendo o seguinte: quando você elimina um licitante, você potencialmente eleva o preço que a administração vai pagar. Quanto menos licitantes participarem da disputa, tanto mais provável que a administração pague mais do que precisaria pagar. Portanto, mais uma vez, quando se impõem essas exigências, nós estamos transpondo um ônus econômico para a população no seu todo. E isso me parece um despropósito. Professor Massal, falando de custos, o senhor levantou que nós teríamos aí de nos debruçarmos dentro do nosso sistema sobre a habilitação e o regime dos contratos administrativos. A nossa lei, a Lei 8666, que é quem basicamente regula o sistema de contratos, ela prevê um sistema de contratos administrativos com diversas prerrogativas para a administração, prerrogativas essas que se aplicariam a contratos onde a gente pode encontrar uma forte carga de interesse público, como grandes obras, mas também se aplica a contratos como aqueles em que a administração vai comprar material de expediente. Ou seja, nós temos um regime de contratação pública onde há praticamente só o regime de contrato administrativo. Nós não temos ali uma mescla de um regime de contrato administrativo com carga, para aqueles casos em que há uma forte carga de interesse público e as prerrogativas são necessárias, e outro em que o regime de contrato é praticamente o de contrato privado. E aí minha questão o senhor acredita que isso traz custos para a administração ou esse regime de contrato administrativo com as prerrogativas da administração, de fato, são necessários para a implementação do interesse público? Acho que esse é um tema central para ser discutido, porque a temática de contratações públicas, ela ultrapassa largamente o problema da licitação. A licitação é uma questão acessória e a grande dificuldade que existe é o problema do regime do contrato administrativo, que afasta de um modo intenso uma parcela muito significativa dos possíveis fornecedores. Ou seja, a gente tem uma temática de custos de transação, que significa a precificação por parte do particular que vai disputar com a administração pública. Ele precifica todas essas inseguranças relacionadas com o regime jurídico de direito público. Ou seja, se a administração pretende ter o preço de mercado, ela precisa praticar uma contratação em condições de mercado, senão ela vai pagar mais. E no Brasil a gente tem uma dificuldade muito séria quanto a isso, especialmente porque se aplica esse regime de direito administrativo mesmo para contratos, como você observou, que são destituídos, não tem necessidade de aplicação desse regime de prerrogativas diferenciadas. Portanto, a minha ponderação é de que
qualquer reforma do tema deve iniciar pela reforma do regime dos contratos administrativos. Isso é essencial, para depois nós podermos discutir qual é o melhor modelo de licitação. Essa é uma batalha que eu tenho desenvolvido ao longo do tempo e eu acho que é uma coisa muito essencial. Professor, como eu mencionei no início da entrevista, o senhor é uma referência quando se fala de Lei 8666. A obra do senhor é um clássico. O senhor nos brindou logo com a publicação da Lei 8666, com comentários muito profícuos sobre esse regime de contratação. Ela já está aí com mais de 25 anos. Minha questão para o senhor acredita que a Lei 8666 cumpriu o seu papel? Puxa vida, é um problema difícil. Eu não sei se ela cumpriu o papel dela. Eu acho que não. Imagino que a Lei 8666 não cumpriu o papel dela, basta você verificar a história do Brasil dos últimos 25 anos para verificar que ninguém está satisfeito com a situação atual das coisas. Portanto, muito embora eu tenha escrito um livro sobre a Lei 8666, eu não sou apaixonado pela Lei 8666 e acho que mais do que tempo é dela merecer o descanso que é dado àqueles que tiveram grandes batalhas na vida. Ela deve deixar de existir e deve ser aposentado. Mas a minha ponderação é a seguinte: eu não pretendo, com isso, afirmar que a gente deva substituir a Lei 8666 por uma lei pior que a Lei 8666. Ou seja, a gente já teve uma lei ruim. A gente não precisa ter outra lei que seja tão ruim ou pior que ela. Claro. E essa é a minha grande crítica ao projeto de lei sobre o assunto. Há uma perspectiva de que se criar um monstro que é uma lei pior ainda que a Lei 8666. Ou melhor, ela é pior porque ela não elimina os defeitos mais sérios da lei e as vantagens que ela traz serão possivelmente neutralizadas em virtude desses defeitos. Portanto, a minha ponderação eu acho que a Lei 8666 não cumpriu a sua função e que nós estamos ainda aguardando um modelo legislativo que seja melhor do que ela. Enquanto ela está aí, melhor que fique, se for para ser substituída por esse projeto que está em discussão, em vez de ser aprovado pelo Congresso Nacional, em relação ao qual eu não tenho nenhuma simpatia. Professor, nesses anos de vida da Lei 8666, ela conviveu com alguns microsistemas. Né? Ela é o regime geral, mas ela teve de conviver ali com o microsistema do pregão, o microsistema do RDC e agora o das estatais, que um sistema específico. Mas a gente sabe que há uma experiência, digamos assim, com alguns institutos que estavam nesses microsistemas. E minha questão para o senhor o que o senhor acredita em uma perspectiva de reforma futura, até mesmo do projeto de lei, o que é que nós deveríamos incorporar desses microsistemas, do microsistema do pregão, do RDC e de outros, para o nosso regime geral numa eventual nova lei de licitação, Lei Geral de Licitação e Contrato brasileira? Há algumas experiências que são muito interessantes, mesmo no tocante ao pregão. Minha ressalva ao pregão é a sua generalização indevida. A minha ideia é de que a inversão das fases é certamente uma conquista que deve ser mantida. A possibilidade de negociação é algo essencial. Os institutos auxiliares, tais como pré-qualificação subjetiva e pré-qualificação objetiva, são extremamente úteis e vantajosos, e toda essa sistemática pode permitir um relacionamento que ele seja mais, a palavra que me vem à cabeça é decente. O que se exige é decência por parte da administração pública e decência por parte do fornecedor privado. E isso envolve um relacionamento mais isonômico e que pode ser muito útil para as contratações públicas em que haja a agregação dessas questões que são objeto de experiência e que permitem uma flexibilidade mais intensa. Ou seja, acho que todos nós estamos de acordo com que
ideia de flexibilidade é indispensável, eficiência é indispensável. E eu chegaria até um certo ponto, eu tenho brincado dizendo que o meu sonho é que um dia seja possível a administração pública fazer compras mediante a internet, recorrer a esses, não fazer indicar os sistemas, tem vários, que você, como todos nós, quando queremos comprar algo, você vai à internet e compra online. Por que a administração não pode fazer a mesma coisa? O meu sonho, sob um certo ângulo, é isto. Uma licitação segundo os parâmetros do mercado, em que você obtém algo muito útil para a administração pública com a maior economia possível. Professor, chegamos ao fim da nossa entrevista. Nosso desejo é que o sonho do senhor se realize, porque a gente sabe que o professor Marçal é alguém muito dedicado ao nosso sistema de contratação pública e tem contribuído muito para a sua evolução. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um ENAP Entrevista. Agradecemos a sua audiência e nos vemos em breve em mais um dos nossos programas.